Ele me traiu ou peguei uma DST de um koala? Eu, 27, e meu marido, 28, estamos juntos há 5 anos, depois de sermos amigos durante a maior parte da minha adolescência. Temos 2 filhos, e isso aconteceu em março de 2020, quando eu estava grávida de 3 meses do meu segundo filho. Eu tinha ido para o meu exame de acompanhamento de 13 semanas depois que o ultrassom alertou que algo não estava certo. Eu esperava o pior, mas meu médico apenas disse que podia haver algo nos exames das minhas trompas de falópio. Não havia nada de errado com o bebê e queria fazer exames de sangue e esfregaços. Quando os resultados chegaram, minha médica me ligou com urgência. Foi quando ela me mostrou que meus testes deram positivo para a clamídia. Fiquei chocada e minha médica sabia que eu estava com meu marido há anos. Ela era minha médica desde quando meu primeiro filho nasceu. Ela conhecia toda a nossa história. Ela imediatamente me perguntou se nosso relacionamento era monogâmico e eu, claro, disse que sim. Ela me deu um resumo dos tratamentos e roteiros, dizendo que meu marido também precisaria fazer o teste para confirmar antes que ele também precisasse de tratamento. Tudo com um olhar de pena. Ela estava pensando, eu estava pensando. Meu parceiro me traiu e me deu uma DST. Estou furiosa e com o coração partido, mas vou para casa e tomo um longo banho quente, me esfregando. Depois sento em nossa casa, com nossa foto de família pendurada na parede, zombando de mim, e ligo para ele. Ele está no trabalho e eu estou chorando ao telefone explicando que acabei de ir ao médico e obtive resultados positivos para a clamídia. E falando como pôde fazer isso, seu desgraçado. Desligo e ele está me ligando sem parar, mas estou tentando me acalmar, pois tenho que buscar nosso filho na creche e ainda assim sermos mães de alguma forma. Ignoro seus telefonemas e passo o dia totalmente arrasado. Estou dando jantar ao nosso filho quando ele chega em casa. Ele entra em casa, larga suas coisas ruidosamente e joga as chaves na parede. Ele vê que estou com nosso filho, então entra no quarto, bate a porta e ouço o chuveiro ligado. Estou confusa e ainda mais magoada porque não sei o que esperava, mas não era isso. Termino de alimentar nosso filho e da rotina de dormir, depois o acômodo para dormir. Já são cerca de 20 horas e estou exausta, mas vou para o quarto conversar com meu marido e ele está sentado na cama com a cabeça apoiada nas mãos, chorando. Vou até ele e digo: não sei como você pôde fazer isso comigo e com nossa família, mas você me transmitiu uma DST e também precisa fazer o teste e tomar este medicamento. Ele olha para mim com os olhos vermelhos, gritando que sou uma pessoa doente e distorcida por traí-lo, pegar uma DST e depois culpá-lo por isso. Então meu marido está chateado e visivelmente tremendo e não consigo entender o que ele está dizendo. Ele acha que fui eu quem foi infiel e estou furiosa. Eu nunca o traí e odeio isso. É um ato nojento fazer com alguém que você ama. Mas ele está convencido de que também nunca se desviou e nossa discussão termina com a gente acordando nosso filho, então vou acalmá-lo. Quando saí, ele tinha feito as malas e estava indo embora. Ele disse que iria ficar um pouco com os pais. Ele foi embora. Eu chorei a noite toda. As semanas seguintes foram um inferno. Ele testou positivo obviamente, nós dois nos acusando. Chegou ao ponto que perguntei se ele queria se separar, pois não via como isso poderia ser resolvido já que nenhum de nós iria confessar. Ele disse que me diria a resposta se a gravidez que eu carregava fosse realmente dele, após um teste de paternidade. Fomos fazer os exames e claro que era filho dele. Fomos à terapia, o que nunca resolveu nada. Ele finalmente voltou. Toda a nossa história combinada com o fato de saber que no final das contas eu amava esse homem e não queria uma família desfeita foi uma grande parte do motivo pelo qual finalmente decidi apenas aceitar que ele me traiu. Nós apenas seguimos em frente com a vida, claro, com um pouco menos de sol e alegria. Eu o amava e uma parte de mim pensava que ele admitisse que seria pior. Eu gostaria de saber nomes, rostos, detalhes. Com o passar do tempo, fiquei bem em deixá-lo. Então, já se passaram mais de 2 anos e meio e Adam está navegando pelo TikTok quando este vídeo com Robert Irving começa. Ele estava falando sobre como a maior ameaça às populações de koalas é a clamídia. Juro que se uma lâmpada aparecesse em sua cabeça, ela brilharia em seus ouvidos, porque eu ouvi começar a juntar as peças. Ele agora chegou à conclusão de que acha que me transmitiu clamídia, mas não através de traição.
Em meados de 2019, ocorreram grandes incêndios florestais em QLD. Em setembro, Ada e eu participamos de um festival, e ao longo de nossa viagem até o acampamento nos deparamos com tantos koalas que haviam sido deslocados. O evento foi quase cancelado devido aos incêndios perto do local nas semanas anteriores. Então esses koalas foram bem na beira da estrada, exaustos. A certa altura, paramos e Adam deu um pouco de água para esses pobres bichinhos. Um deles estava com tanta sede e exausto que apenas segurava o braço do meu parceiro enquanto bebia. E sim, Adam pegou esse koala e deu-lhe um abraço. E sim, o koala começou a fazer xixi em sua camisa e braço. Nós rimos, tiramos ele da pista e continuamos. Agora, sendo uma festa no meio do mato, só há chuveiros pelos quais você paga, não estávamos planejando usá-los para tomar banho até o último dia. Ele havia tirado a camisa e lavado as mãos com água mineral. Chegamos e montamos acampamento e depois fomos para a festa e esquecemos completamente do koala. Naqueles dias fizemos sexo, muito. Sim, escrevendo isso agora eu percebo quão nojento tudo isso parece, mas essa é a cultura dos idiotas australianos, e éramos jovens pais que tiveram uma rara pausa depois de ter nosso filho. Então, pesquisamos e descobrimos que sim, você pode pegá-lo em koalas. Adam foi tão rápido para marcar uma consulta em nosso escritório, nós aparecemos e explicamos tudo e até ela concordou com ele. Sim, é possível que seja daí que a DST possa ter se originado. Estávamos completamente assintomáticos, então poderíamos ter tido desde então e só foi detectado durante a minha gravidez. Então agora temos uma explicação, e meu marido é totalmente a favor. Ele diz que tudo faz sentido e posso ver como ele mudou desde então. Ele está mais relaxado comigo, mais confiante, mas uma parte de mim que pensava que era por causa da infidelidade dele, ficou presa. Nosso relacionamento ainda tem estado bem nos últimos anos, mas admito que está tenso. Nossa vida sexual diminuiu muito e nós dois nos tornamos quase tóxicos um com o outro em termos de com quem o outro estava conversando ou mandando mensagens, sempre nos sentindo nervosos quando o outro estava sozinho, etc. E nossos amigos que conheciam a história nos abandonaram há muito tempo pensando que um de nós era um trapaceiro e o outro era estúpido por ficar. Desde que descobri isso, é como se meu marido tivesse mudado novamente, ele voltou a ser o homem amoroso, afetuoso e atencioso que era antes de tudo começar. Ele aceitou essa explicação tão facilmente. Mas agora, como faço para entender que meu marido de fato me deu clamídia, mas de um maldito koala? E como podemos desfazer toda a porcaria tóxica que existe entre nós e passar para um relacionamento de confiança mais saudável? De certa forma, ainda sinto como se ele me traísse e não sou capaz de deixar isso passar completamente porque, na verdade, a menos que ele diga o contrário, nunca saberei realmente. E isso parece muito conveniente para toda a situação para me deixar à vontade? Eu simplesmente não sei. Parece loucura, mas esta tem sido minha vida há quase 3 anos, com essas novas informações me estressando novamente nos últimos 6 meses. Ele trapaceou ou eu peguei uma DST de um koala? A atualização, ele trapaceou. Olá a todos, eu de novo, garota koala com clamídia. Voltei. Então você leu minha postagem e a maioria de vocês pensou que meu marido não me traiu e me deu muitos conselhos para pensar. Sentei-me com meu marido ontem à noite e falei sobre como estou me sentindo agora que sabemos a verdade. Falei sobre quanta dor sofri com ele me acusando e vice-versa. E pedi desculpas por minha parte nas coisas. Disse a ele o quanto eu o amava e como estava feliz por finalmente colocar isso de lado agora que nós dois agora não há nada entre nós. E então, ele começa a ficar inquieto e chateado. E me diz que traiu. Sim, eu sei. Mas ele ainda não me passou a DST, diz. Nos meses seguintes à descoberta, sim, nosso relacionamento estava em uma situação muito ruim. Quando ele não estava morando em casa naquela época, ele saiu e teve uma noite com uma garota de um pub da cidade. Ele explicou que realmente acreditava que eu o traí. Depois de alguns drinks, decidiu que iria terminar as coisas comigo, então continuou dormindo com essa garota. Era o seu jeito de agir na mesma moeda. Além disso, ele estava convencido de que nosso bebê não era dele. Basicamente ele estava realmente em uma situação difícil.
Mas no dia seguinte nos encontramos e esse foi o dia em que mencionei a separação, e ele disse que instantaneamente se arrependeu e sentiu como se as coisas estivessem equilibradas agora. Ele decidiu que ficaria se eu fizesse um teste de paternidade e o bebê fosse dele. O que era? Ele pensou que se eu nunca fosse contar a ele que o trai, ele também nunca me contaria. Ele só me contou agora porque percebeu o quão estúpido ele era e gostaria de poder voltar atrás, mas não pode. E agora esse conhecimento do koala o deixou se sentindo culpado. Perguntei sobre a garota e ele disse que só sabe o primeiro nome dela, não teve contato com ela desde então e ela não significa nada. Mas meu Deus, isso é um golpe. Lembra como eu disse em meu post que desde que descobri que meu marido voltou a ser carinhoso e afetuoso? Bem, agora eu sei por quê. Ele estava tentando compensar sua bagunça. E as pessoas ficaram com raiva de mim por não aceitar instantaneamente que minha DST poderia ter vindo de um koala, mas eu juro que havia uma parte de mim que instintivamente sabia disso, talvez seja por isso que eu estava aguentando. Tudo parece vazio, sinto-me entorpecida, estou sentado num banco do parque agora enquanto nossos filhos brincam e simplesmente não sei o que fazer agora. Trair é um obstáculo para mim e nunca dormi com ninguém. Eu nunca considerei uma vingança contra ele, então por que ele fez isso comigo? Estou com o coração partido e uma parte de mim deseja que pudéssemos voltar antes de tudo isso acontecer. Não posso separar minha família, temos 2 filhos, 2 cachorros, 2 gatos, 2 carros e uma casa juntos, seria uma bagunça. Mas não sei como lidar com isso agora. Ele poderia ter me contado isso há 6 meses, quando descobrimos essa nova possibilidade. Mas ele não o fez, ele esperou até que eu abrisse meu coração para ele em desculpas para me despejar essa confissão. Não posso olhar para ele agora, e ele sabe disso. Acho que vou levar alguns dias para processar e depois decidir as coisas. Mas provavelmente ficarei. Eu o amo muito, embora isso tenha quebrado uma pequena parte de mim que acabei de encontrar novamente. Ah bem, a vida vai dar certo? Eu o amo muito. Embora isso tenha quebrado uma pequena parte de mim que acabei de encontrar novamente. Edith, eu entendo que muitas pessoas aqui estão investindo nisso, eu entendo, é uma loucura. Entendo que muitas pessoas agora estão convencidas de que meu marido é um sádico doente, mas realmente não acredito que isso seja verdade. Não acho que ele me manipulou durante anos, não acho que ele me deu a DST ou me traiu antes de toda aquela porcaria acontecer. Acredito que a DST veio do koala. Por que admitir as coisas agora se não? Antes sim, ele se sentia justificado, mas agora ele apenas pensa que é um idiota por fazer o que fez. Acredito nele quando diz que foi a única vez que isso aconteceu. E se as pessoas me acham uma tola, tudo bem, estou processando tudo isso no meu próprio tempo, independentemente. Mas, a meu ver, aconteceu uma coisa realmente infeliz e a DST plantou dúvidas. E ele fez merda. Mas a forma como saiu me mostra que meu marido é dedicado. Estou expressando todos os meus sentimentos. E este homem, que deixou isso consumir durante anos porque ele realmente acreditava que eu também o trai, finalmente me disse essa verdade agora para que possamos ter uma chance de seguir em frente sem nada entre isso. Ele me disse que não vai me culpar se eu quiser ir embora. Ele acha que eu deveria pensar em tudo e tomar minhas decisões independente de tudo que temos juntos agora. Ele sabe que tudo mudaria se me dissesse isso. Ele não precisou e o momento me mostra que ele é genuíno. Porque agora ele sabe que é o único que está errado. Cara, eu realmente deixei de escrever sobre nossa conversa quando ele confessou, mas não foi nada manipulador. Foi cru e feio. E de forma alguma ele me culpou. Ele apenas repetiu: eu realmente pensei que você me traiu e eu sou um idiota e sinto muito. Vou seguir o conselho de algumas pessoas que disseram que eu deveria fazer uma pausa. Pedi a ele que fosse ficar com os pais enquanto eu penso nas coisas e reservo um tempo. E sim, eu disse que trair foi um obstáculo para mim, mas minhas ações mostraram o contrário, então isso é algo que aprendi sobre mim mesma. Talvez fosse apenas um ideal que uma pessoa mais jovem que viu o mundo em preto e branco segurou. Mas agora experimentei como a vida tem muito mais coisas e acho que agora não é mais o caso. Outra pessoa disse que as fases do luto não são lineares e parece que comecei pela aceitação. Talvez isso também seja verdade.
De qualquer forma, uma pausa. Algumas conversas difíceis com um terapeuta e minha própria escolha serão um fator determinante no destino do meu casamento. Comentário principal. Aqui estão as más notícias. Tecnicamente, é possível que os koalas transmitam clamídia aos humanos, mas não a DST. Veja, o que chamamos de clamídia é apenas uma bactéria entre muitas. Os koalas podem contrair e espalhar dois tipos de clamídia, Chlamydia pecorum e Chlamydia pneumoniae. Nenhuma destas é a mesma bactéria que a doença sexualmente transmissível em humanos. Essa é Chlamydia trachomatis. Pecorum é a cepa mais comum em koalas e é responsável por muitos surtos de DST. É semelhante ao Trachomatis, mas não pode ser transmitido dos koalas para os humanos. No entanto, podemos pegar Pneumoniae, que é uma infecção respiratória e não uma DST. Na verdade, é uma infecção muito comum, 50% das pessoas a contraem aos 20 anos e 70 a 80% de nós aos 60 a 70 anos. A autora disse que acredita no marido, mas não respondeu ao comentário.